Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, este primeiro domingo da Paixão nos coloca diretamente diante do mistério redentor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sua morte salvífica, sua morte redentora. Aqui jaz o primeiro processo, a primeira discussão, aberta e clara de argumentos entre nosso Senhor e Salvador e os judeus. Abra-se parênteses para explicarmos uma coisa. Nem todos os israelitas são judeus. Coisa que na nossa língua portuguesa fica mascarado. Por exemplo, para que compreendam bem, nem todos os germânicos são alemães. Uma tribo germânica chama-se alemã. Uma tribo israelita chama-se judeu. Aqueles que são da tribo de Judá. Do mesmo jeito que alemão é aqueles que pertencem à tribo dos alemães. Por isso, nas outras línguas, se chama germânicos, Germânia, e não Alemanha, para o Estado que guarda esse nome. Na língua portuguesa, nós colocamos tudo como se fosse uma coisa só. Chamamos todos os germânicos de alemães e chamamos todos os israelitas de judeus. Não é assim. Isto me lembrou uma professora italiana quando me acusou de estar citando errado. E eu disse, em português é assim, não posso fazer nada. E ela disse, então aprenda e corrija o português. Então estou corrigindo vocês. Aqui existe uma discussão específica entre Jesus e uma parte dos hebreus, que não é da Galileia, que é da Judéia. Então, se alguém acusar de antissemitismo, entenda bem o termo que significa judeu no contexto da Escritura. O povo da Judéia. Voltemos ao tema da homilia. Aí já sabemos e vimos por estas semanas quão acirrado estava o estado de ânimo entre os judeus e Jesus, a ponto que nosso Senhor nem podia entrar no território da Judéia. O faz uma vez para ressuscitar Lázaro, seu amigo, e ali já decidem matar também Lázaro, que estivera morto, e Jesus chamará a vida, o ressuscitará. Se toma uma posição diante de tudo aquilo que nosso Senhor, na sua vida pública, pregou da santa verdade, da locução divina, da comunicação do alto, em tudo que deu a conhecer dos mistérios do céu, em seu santo evangelho, vem agora nosso Senhor à velha figueira, para buscar algum fruto de fé. E o que encontra? Ásperos espinhos, esterilidade da fé. Não o reconhecem, não o compreendem, não o recebem. Olhemos, queridos fiéis, que no prólogo do Santo Evangelho que São João nos apresenta, vemos bem isto. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Eles preferiram as trevas, a ignorância, a luz e a verdade. Aqui, fecham a inteligência, acirram os ânimos e blasfemam contra o Santíssimo. Iniciamos a Quaresma vendo a humilhação de nosso Senhor, que assumindo verdadeiramente a nossa natureza humana, verdadeiro homem, nascido de Maria Virgem, sem nunca ter deixado de ser verdadeiro Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Lá no início da Quaresma,
Já o víamos humilhar-se ao ponto de deixar que Satanás, o ardil demônio, pai da mentira, sedutor de nossos primeiros pais, viesse e o tentasse. Ali estava, sem dúvida, queridos fiéis, uma humilhação grandíssima de Nosso Senhor. Permitiu-se ser tentado, para que a nossa humanidade vencesse a tentação e o veneno da vil serpente. Venceu em nós e por nós. Aqui, queridos fiéis, mais uma vez Nosso Senhor se põe em humilhação tão grande. Permitir que blasfemem contra sua santíssima pessoa. Permitiu que os judeus o chamassem de endemoniado, possesso, tomado pelo maligno. Ah, que grande é a humilhação de Nosso Senhor! E a que ponto há de chegar nestes dias santos de sua paixão? Permitiu que a criatura blasfemasse contra a santidade do alto e assume também esta injusta carga, este injusto jugo sobre si para nos redimir dos pecados. Olhemos, nossos queridos fiéis, que a partir deste momento só existe um caminho, o que leva à cruz, e separa os que creem dos que não creem. A cruz é de fato o estandarte que divide a criação inteira. À sua destra, os filhos da luz. Aqueles que creram neles, fê-los filhos de Deus. Ali reúne a igreja, peregrina sobre toda a face da terra, ao esplendor luminoso desta que é a verdadeira coluna de fogo, que ilumina o nosso êxodo à Páscoa eterna. Para lá, para os que não o receberam, para os que o rejeitam ainda hoje, é treva, assustadora, tenebrosa. A cruz divide o mundo inteiro em duas realidades inconciliáveis: o dos filhos de Deus e o dos filhos das trevas. Olhemos, queridos fiéis, que para entrarmos na Mãe Igreja, um combate se travou sobre nós. O sacerdote, impondo as mãos sobre o catecúmeno, sobre a criança ou o adulto a receber o batismo, lhe exorciza por 3 vezes, invocando a autoridade de Cristo, vencedor do demônio e da morte, a autoridade de Deus, Criador de todas as coisas, sua onipotência, e ordena ao demônio que deixe, que se afaste e que nunca viole o selo da cruz traçado sobre aquele que é destinado a ser o novo cristão. Ali inicia a nossa batalha. Cristo já venceu, vence sempre. Tomemos nós também parte em sua peleja. Não podemos nós, depois de posto fora o demônio, ainda ter parte com ele em suas obras. É preciso ser verdadeiramente filho da luz. Queridos fiéis, o caminho que esta semana nos coloca direto à cruz, nos faz ressaltar uma vez mais, e para sempre, que a cruz é sacrifício, santo e agradável. Sacrifício potente, que recria o mundo inteiro. Por vezes, romanticamente, de uma forma parcial e não plena no conjunto da revelação divina, tomamos a cruz apenas como uma fatalidade. Como se Nosso Senhor
fosse uma vítima da sociedade judaica. Isto não é, não pode ser. Uma fatalidade é algo ao qual não podemos nos livrar. É um infortúnio que nos assalta de improviso e que somos obrigados a suportar sem poder escapar. Isto é uma fatalidade. A fatalidade acontece todos os dias no mundo. Quantos são os homens perversos que tramam cilada contra os seus iguais, que os põem em perdição e até em morte? São tantos. Mas nisto não está verdadeiro sacrifício. O sacrifício, queridos fiéis, é consciente e voluntário. Nosso Senhor não encontra a cruz de improviso. Ele a procurara, Ele a reconhecera, Ele a recebera. Há quanto já não dizia aos seus apóstolos e a nós na Sagrada Liturgia que devia ir a Jerusalém, que devia ser rejeitado, que deveria ser maltratado, chagado, surrado, entregue aos pagãos, e que por fim devia ser crucificado e morrer. A cruz é sacrifício consciente e voluntário de Nosso Senhor, que se faz obediente ao Pai até morte, e morte de cruz. Bem o sabemos, queridos fiéis, que na única pessoa de Cristo, Nosso Senhor, não são dois Cristos, mas um só. Uma só é a pessoa, mas em natureza nos diz a profissão de fé que os apóstolos nos deram, que em natureza é duplo, divina e humana. E isto é verdade eterna, a qual todos devemos crer, e maldito seja quem não crer em coisa tão divina e revelada. Sendo o verdadeiro Deus, é onipotente e sempre o será. Sendo o verdadeiro homem, nascido de verdadeira mulher, Maria Santíssima, aqui a sua vontade humana não é aniquilada, existe, permanece. Porém nela não existe revolta, não existe contradição. Tudo o que sua vontade divina, em comunhão com a Santíssima, com as outras duas pessoas santíssimas da Trindade, o Pai e o Espírito Santo, o querem e o deseja, a vontade humana de Jesus também o quer e também o deseja. Mas cá, na humana, está tudo o que nós sofremos diante dos perigos, diante das calamidades. Jesus teve verdadeira angústia. Jesus teve verdadeiro pavor diante da cruz e de tudo o que lhe era reservado em sua paixão. Que direi? Pai, afasta de mim este cálice. Diz ele uma vez e depois afirma: mas foi para isto que vim. Glorifica, ó Pai, o teu nome. E no horto é tão grande a sua angústia que seu corpo, seus vasos sanguíneos, sua pele suarão o sangue diante do terror, do sofrimento que se aproxima. Em tudo unida à vontade humana e a divina, obediente ao Pai até morte e morte de cruz. Esta não é qualquer morte, querido fiel, é morte que traz vida, que traz perdão, que traz filiação divina. A quem creu nele, fê-los filhos de Deus. Eis o sacrifício que estes dias santos nos preparam a contemplar e meditar, o sacrifício redentor do Senhor,
amor sacrifício, amor doação, amor entrega. Também eu e tu, cristão, somos chamados a imitar o Senhor também nisto, no amor sacrifício. Que estes dias santos nos lembrem do preço de nosso resgate e do dever sagrado de respondermos ao amor de Deus com verdadeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.